Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar mais uma notícia aqui do São Paulo, né? Para você que é novo aqui no canal, já seja bem-vindo aí, já se inscreve, deixa seu like, vai ser mais relações, vamos acompanhar o vídeo. Um abraço no Rio ao Pedro e ao fã de esportes. Bem, eu saí daqui por volta de 13 horas, o São Paulo saiu às 14 para o aeroporto, está desembarcando agora no Rio de Janeiro, e de lá para cá aconteceu um monte de coisa diferente no São Paulo, né? Começando pelo Luan, que vai voltar a jogar pelo São Paulo, foi relacionado. O último jogo dele foi no dia 27 de setembro de 2023, com o Dorival Júnior, uma vitória contra o Coritiba no Morumbi 2-1. Ele foi substituído aos 19 do segundo tempo, tinha cartão amarelo pelo Alisson. Depois não foi mais aproveitado, na temporada passada foi emprestado ao Vitória, estava aqui treinando com o Zubeldia sem ser relacionado e foi relacionado, viajou com a delegação. Era uma vontade do Luan muito grande de ter nova chance no São Paulo, justamente com o técnico que ele teve a melhor performance, o Hernan Crespo, ele volta a ser relacionado. Neste mesmo período, Lucas Ferreira não passou no teste, está com uma dor no quadril, um desconforto, foi vetado. E o Lucas Moura, e talvez essa é a principal notícia, também não viajou para o Rio de Janeiro. Para entender o Lucas Moura é o seguinte, teve um choque no Campeonato Paulista, no gramado do Allianz, fez tratamento, voltou na Libertadores, jogou uma partida única, teve dores no mesmo local, foi afastado, não jogou os últimos jogos do São Paulo, quis aproveitar este período, nem saiu de férias, aproveitou esse período todo de descanso para tratar, seguiu o cronograma desde segunda-feira treinando com o grupo, mas não atendeu, não atingiu aquilo que se esperava dele para que ele fosse relacionado. Então o Lucas Moura não viaja e será reavaliado a cada jogo. Terça-feira que vem, antes do jogo com o Bragantino, ele é reavaliado. Se estiver bem, viaja. Se não tiver, é reavaliado contra o Corinthians no próximo final de semana e vai ser assim, o Lucas só volta 100%. Mas o Ferreirinha, o Oscar e o Marcos Antônio estão de volta. Os reforços do São Paulo são do próprio São Paulo, voltam do departamento médico. O Marcos Antônio e o Oscar no time titular e o Ferreirinha no banco de reservas. Luciano está fora, suspenso pelo terceiro amarelo. E o São Paulo, Glaucia e companheiros, vai tentar quebrar uma sequência de 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Faz tanto tempo que parou o Brasileirão que pouca gente lembra que o São Paulo perdeu do Mirassol em casa, perdeu do Bahia em Salvador e perdeu do Vasco por 3-1 na última rodada também no Morumbi. Com isso, despencou para a 14ª colocação. Crespo reestreia, trabalhou 14 dias com o elenco desde a sua apresentação, não recebeu ainda nenhum reforço. São Paulo está próximo de anunciar o Gonçalo Tapia, atacante de lado chileno, que vem do River Plate por empréstimo de 1 ano. Está tentando um zagueiro e está tentando um lateral direito também, mas por enquanto, para esse primeiro jogo, nenhum reforço. Só aqueles que voltam do departamento médico do São Paulo. E a gente andou falando que o Crespo nunca jogou com torcida, é a primeira vez, tudo mais. Queria lembrar e até me corrigir que na penúltima partida do Crespo, Glaucia e Jean, lá em 2021, ainda com a pandemia muito forte, teve um clássico com o Santos, terminou 1-1 no Morumbi, e esse clássico teve uma liberação mínima de torcedores, e nós tivemos 5.529 torcedores nessa partida. Então o Crespo já sim jogou com torcida. Pequena é verdade, mas uma única vez nos 8 meses que esteve em São Paulo. Para valer mesmo, com estádio cheio, certamente será neste sábado no Rio de Janeiro. E uma última informação, o Alan Franco está trabalhando a renovação de contrato, ela deu uma boa adiantada, mas ainda não foi finalizada, o que deve acontecer no meio da próxima semana. Glaucia. A questão é que o cara tem um problema no joelho que parece insolúvel por enquanto. Agora, já entramos no assunto São Paulo, vamos falar do São Paulo. São Paulo estreia o Crespo e com muitas mudanças, Alexander. É um time, a prévia possível do São Paulo, ela é um time bem diferente do que o Zubeldia mandava a campo. Claro que ele tem alguns jogadores que não estavam disponíveis e outros que não estarão, mas é um time, de ponto de vista de estrutura diferente. Começando pelo sistema de jogo, né? O Zubeldia utilizava 3 zagueiros, mas o Ferrarés era mais como um lateral direito. E aí o Crespo aproveitou bastante esse período para implementar o sistema com 3 zagueiros, do que eu consegui conversar com as pessoas. Em nenhum momento ele testou alguma variação que não fosse com os 3 zagueiros. Ele entende que para esse time é o melhor justamente para potencializar o Oscar e o Lucas, mas resta ver quando que ele vai ter o Lucas. Então é o São Paulo que teve aí 17 dias de preparação para essa partida específica. Durante o período não fez amistosos, fez só um jogo treino com a equipe sub-20, que acabou vencendo por 6-0.
0. O destaque do jogo foi o Dineno, que pode ser a única surpresa da escalação para essa partida contra o Flamengo, porque o Crespo testou ali um Rafael no gol, aí os 3 zagueiros seriam o Alan Franco atuando pela direita, ele que atua mais pela esquerda com o Zubeldia, agora ele vai atuar como um zagueiro pela direita, o Arboleda e o Sabino tendo oportunidade nesse sistema, aí as alas ficam com o Cédric Soares e o Enzo Dias, e aí para essa partida específica ele vinha treinando muito com o Luciano, fazendo uma dupla de ataque com o André Silva, mas como o Luciano ele vai cumprir suspensão, olha, o Luciano tomou cartão amarelo, contra o Vasco, ele vai cumprir suspensão no Rio de Janeiro. Aí o Crespo optou por colocar mais um meio-campista. Então, além dos 3 zagueiros e dos 2 alas, ele vai jogar com o Marcos Antônio. O Bobadilla ganhou a vaga do Pablo Maia. O Pablo Maia também ainda não está conseguindo ter um ritmo de jogo bacana, não voltou bem desde a contusão, então ainda precisa recuperar um pouco de ritmo. Aí vai jogar com o Marcos Antônio, Alisson e Bobadilla no meio-campo. Aí vem a dúvida: o André Silva vai ser o centroavante. E aí fica ou Dineno ou Oscar. O Oscar também treinou no time titular, o Oscar tendo um pouco mais de liberdade, jogando como segundo atacante. E aí o Dineno pode ser o cara que aparece ali. O Ferreirinha, a tendência dele ficar no banco de reservas. Uma novidade importante, é um jogador muito querido pelo torcedor de São Paulo, o Luan foi relacionado. Então o Luan pode ter uma oportunidade novamente ali com o Crespo, ele já vinha treinando normalmente com o Zubeldia, mas ele não parecia estar nos planos do ex-técnico do São Paulo. E aí agora o Crespo relaciona pela primeira vez desde que ele voltou ao tricolor paulista. Só uma dúvida, o Alexandre falou do 3 zagueiros. Com o Juan embora, sobraram 4? Sobraram 4. Sobraram 4. Então, Por isso que o Ferrarese voltou a ser zagueiro. Mas mesmo assim, né, se você jogar com 3, você tem que ter no mínimo 5 no seu elenco. Sim. É impossível ter 4, porque suspensão e machucado pode acontecer a qualquer momento. Seu sistema vai pro vinagre de um jogo para outro, por exemplo. São Paulo está buscando. Vai ter que ter mais um. Zagueiro, São Paulo pra quem joga, se jogasse com 2, ter 4 me parece até ok, aceitável. Mas jogar com 3, não tem como. 3 zagueiros e tem outro drama do São Paulo. O meio-campo terá, então, Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio. Isso. Pablo Maia vai para o Oscar banco de reserva. E André Ou Silva talvez na frente. Oscar ou Dineno. Acho que uma coisa importante desse novo São Paulo, Massini, é que em um ponto ele é completamente o inverso do que era o Zubeldia. É um time sem pontas. O Zubeldia adorava pontas, né? Tinha ponta, Ferreirinha, o Lucas, jogava com ponta o tempo todo, 2 pontas. E agora o Crespo joga sem nenhum. Eles vão ser os mais impactados pelo novo treinador, taticamente, provavelmente. Tem algumas questões. A Ferreirinha está voltando de contusão. O Ferreirão está com uma questão física também. Então, eles talvez não pudessem jogar. Mas, de fato, está jogando sem pontas. Então, mas aí se você vai jogar com 3 zagueiros, você pode... Não nesse jogo especificamente, né? Mas eu quero só falar uma coisa antes. Que eu estava pensando aqui, nesse meio campo aqui do São Paulo, né? Se o Oscar não jogar, um cara lá na frente só é muito pouco. Entendeu? Sim. Porque você vai dar ainda mais Agora são liberdade. 2, né? Vai ser o André Silva e o Dineno, né? 2 na frente. Então, mas se jogar o Oscar, não joga um... Não, 3 volantes por trás do Oscar e os 2 na frente. 3, 1, 2. Não dá, bicho. São 3 zagueiros. São 3 zagueiros, 2 alas, esquece. 3 volantes e o Oscar tendo liberdade com o André. Então é isso. Então, Fazendo a dupla, né? Isso. Oscar e... não é a do Oscar. Não é. O Oscar precisa vir trabalhar para achar o André lá na frente. Né? Então, acho que Crespo, querido... Isso que o Márcio está falando, porque o Oscar chegava a ser volante com o Zubeldia, vai jogar... Talvez lá de segundo atacante. Não, porque vira assim, muito, cara, né? Mas vamos olhar a característica dele, né? Ele é um jogador de entrar na área, fazer gol? Eventualmente sim, mas mais de preparação. Não é de combate, é desse tipo É um cara de mais de preparação. Se você deixar os zagueiros do Flamengo trabalhar o jogo sozinho, eles vão acertar um passe quebra-linha lá, que eles são bons nisso. Uma das características desse time do Flamengo é essa. Os zagueiros têm técnica. Então, acho arriscado. Eu entraria com Marcos Antônio, Alisson e Oscar e dois atacantes, pelo menos. E nessa reestreia do Crespo, só uma coisa, assim, quando o São Paulo ligou para ele pegou assim, tá bom, eu vou aceitar, minha proposta é essa. Deixa eu olhar a tabela aqui. Minha reestreia.
Eu acho que o último jogo que ele queria na vida claro. era o Flamengo no Maracanã. Claro. Podia ser qualquer outro em casa, ou até fora, mas o Flamengo no Maracanã, acho que ele falou, não é possível que eu tô É o voltando. pior jogo possível. É curioso. Observar do outro lado também, do lado do São Paulo, porque é a estreia do técnico Hernan Crespo, ele que inicia a sua segunda passagem pelo São Paulo. E aí uma novidade também, né? Uma notícia que surgiu agora de última hora, Lucas Moura não vai para o jogo, está fora da partida, vai ser preservado. Ele que já vem aí de uma longa recuperação de uma lesão. Então, neste momento, ainda não está apto a ser utilizado pelo treinador. Mas Oscar volta e tudo indica que ele será titular, assim como o Marcos Antônio. E um time que vai se desenhando com 3 zagueiros. Essa é a preferência do técnico Hernan Crespo. PVC, nessa primeira partida, aliás, a gente está vendo aí, vamos mostrar então o campinho do São Paulo, qual é o esboço do time do Hernan Crespo nessa primeira aparição aí sob o comando do novo treinador? Com o Rafael no gol, 3 zagueiros, Sabino, Alan Franco e Arboleda formando o trio de zaga, Cedric na lateral direita, Alisson Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias. E na frente, André Silva, mas o Oscar pode ser titular. Aliás, André Hernan cravou aqui, hein, gente, que o Oscar vai ser titular, ou o Dineno. Ô, PVC, é isso que você imagina? E será que a gente já vai ver um pouco do trabalho do Crespo, uma mão do Crespo já nessa primeira partida? Já dá para apresentar algo depois de alguns dias de treinamento que ele teve? Ele teve quase um mês, né? Não, 3 semanas, vai. Eu acho que tem que ver, tem que dar. Ele trabalhou para fazer um time que seja mais compacto, mais coeso, mais forte do que foi contra o Vasco. Agora, eu acho que esse time não é esse, não. Tem muito volante, muito zagueiro aí. Ele vai ter um time mais ofensivo, com o Oscar, talvez com o Ferreirinha, se puder voltar, porque o Ferreira está machucado, e com um dos dois, Ferreirinha o André tá à disposição. Silva ou o Dineno. Então, eu acho que pode ser Luciano Oscar, tá suspenso. pode ser. Luciano está suspenso. Vamos lá. Rafael, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Cedric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Dias, Oscar, Ferreirinha e André Silva na frente. Acho mais por aqui. Essa é a tendência desse time, então. É um bom time, Lívia? É um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Dá para aprontar alguma coisa? Sem o Lucas Ferreira e sem o Lucas Moura, realmente eu acho que é uma perda, são perdas muito, muito impactantes, né? Tinha uma expectativa, né, de que o Lucas estivesse pronto para retornar até para esse confronto, que é um confronto que precisa também ter esse peso, esse diferencial em campo do Lucas. Eu acho que são perdas muito impactantes e que vão fazer muita diferença. É um bom time, né? Tem aí jogadores que conseguem dar conta do recado, principalmente no meio de campo, né? Eu vejo o diferencial aí com o Oscar também fazendo, né? Hoje também faz um pouco mais ali pro ataque e tal. Mas, cara, eu ainda, assim, precisaria estar completo esse São Paulo para fazer frente para o Flamengo. É isso, minha gente. Então, Flamengo e São Paulo, amanhã às 4h30 da tarde no Maracanã. E onde você assiste? Você assiste na Globo para todo o país, menos para o Rio Grande do Sul e também para a Bahia e no Premier. Então aí, vocês podem acompanhar, já anotem na agenda aí esse compromisso de amanhã. Então é isso daí, torcedor do São Paulo. Para você que chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like aí para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, o São Paulo aí, né, vai enfrentar o time do Flamengo aí amanhã aí. Transmissão da Globo, né? Um jogo onde o São Paulo vai provavelmente com 3 zagueiros, né? Crespo tá dando todas as cartas aí de que vai com 3 zagueiros. Eu só me assustei com alguns meios de comunicação fazendo o campinho ali e colocando apenas o André Silva como atacante. Logo atrás do André Silva, Oscar numa linha ali com 4 homens ali no meio campo, Pablo Maia, o próprio Marcos Antônio, Alisson e o Oscar na frente. Eu confesso para você que quando eu vi essa formação me assustei um pouco. Acredito que não será isso. Acredito que ele deva entrar com o André Silva e mais um atacante de velocidade ali. Eu acho que o Ferreirinha, o próprio Rian Francisco. O Oscar vindo por trás e resguardando o Oscar ali, certamente o Alisson
E a dúvida vai ser Pablo Maia ou Bobadilha ou o próprio Marcos Antônio. E a dupla de laterais ali, né, que acaba sendo ala em alguns momentos, o Cédric e o Enzo. E a trinca de zagueiro, o Alan Franco, o próprio Arboleda e o outro, o Sabino, né? Essa vai ser a trinca de zagueiro do São Paulo e eu acredito que a formação será essa. Não a que alguns meios de comunicação tá vinculando aí, né? Tá parecendo que o São Paulo vai para lá para dentro para se fechar para buscar um empate. Eu não vejo dessa forma. Só que a mídia flamenguista quer ver isso, né? E eu não enxergo desse jeito. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!